Como a Igreja de Deus deve ser. Parte 06, dia 4 de março de 2025. Se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem você começou a cair, não prevalecerá contra ele, mas certamente cairá diante dele. Agora, a Igreja de Deus, composta de homens e mulheres, nada mais é do que qualquer outra organização. Olhe para o seu exterior e verá nele poucas pessoas de grande educação e muitas sem educação. Aqui e ali, uma pessoa rica e poderosa, mas centenas que são pobres e desprezados. Não possuem em si, naturalmente, os elementos de força, de acordo com o computo de comum. De fato, sua própria confissão é que em si é uma fraqueza perfeita, um rebanho de ovelhas entre lobos. Mas aqui reside sua força, que cada um dos verdadeiros membros da Igreja e da semente real, eles são os escolhidos de Deus. A semente da mulher ordenada antigamente para quebrar a cabeça de Satanás e toda a sua semente de serpente. Eles são a fraqueza de Deus, mas são mais fortes que os homens. Ele determinou com as coisas que não são para reduzir nada às coisas que são. Como os cananeus temiam a raça escolhida de Israel, porque o boato deles havia se espalhado entre o povo e o terror de Jeová estava sobre eles. Assim com as hostes do mal, eles sonharam seus sonhos, como os midianitas fizeram, e homens valentes, como Gideão, podem ouvi-los contando isso. O bolo de cevada caíra sobre a tenda real de Gideão, e o ferira até que se deite. A espada do Senhor e de Gideão derrotará o inimigo. Os eleitos vencerão pelo sangue do Cordeiro, e ninguém os negará. Sois um sacerdócio real, um povo peculiar, uma geração eleita, e em você o Deus vivo declarará gloriosamente sua graça soberana. A Igreja, novamente, consiste de um povo que ora. A oração é o que liga a fraqueza à força infinita. Um povo que pode orar nunca pode ser vencido, porque suas forças de reserva nunca podem ser esgotadas. Vá para a batalha, meus irmãos. Se você for derrotado com a força que tem, a oração convocará outra legião. Sim, 20 legiões de anjos. E o inimigo se maravilhará ao ver adversários invictos ainda segurando o campo. Se 10.000 santos fossem queimados amanhã, suas orações moribundas fariam a igreja ressurgir como uma fênix de suas cinzas. Quem, portanto, pode resistir a um povo cujas orações alistam Deus em sua disputa? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Ele rompe as fileiras do inimigo. Ele nos dá triunfo no dia da batalha. Portanto, novamente, uma igreja verdadeira é baseada na verdade eterna. Não preciso citar para vocês o velho provérbio latino que diz que a verdade é poderosa e deve prevalecer. A verdade é e a verdade será. Só ela é substância e deve durar mais do que o passar das eras. As falsidades logo se expandem até a sua perfeição de desenvolvimento, como as bolhas com tons de arco-íris que as crianças sopram, mas são dispersadas com a mesma facilidade com que são moldadas. Eles são filhos da hora, enquanto a verdade é filha e herdeira da eternidade. A falsidade morre.
perfurada no coração pelas flechas do tempo. Mas a verdade, em sua armadura impenetrável, desafia todos os inimigos. Homens que amam a verdade estão construindo ouro e prata e pedras preciosas, e embora sua arquitetura possa progredir lentamente, ela é construída para a eternidade. As muralhas da verdade podem ser frequentemente atacadas, mas nunca serão carregadas pelo inimigo. Estabeleça um poder entre os homens do tipo mais ostensivo e aparentemente estável, mas tenha certeza de que, se a mentira estiver na raiz disso, ela deve perecer, mais cedo ou mais tarde. Só a verdade é invencível, eterna, suprema. O medo da verdadeira igreja é o pavor dela recai sobre o inimigo, porque eles ainda têm inteligência suficiente para saber que a verdade tem um poder duradouro e indestrutível. Diverti-me muito outro dia ao ler uma crítica de um eminente infiel, cujo nome seria bem conhecido se eu o mencionasse, na qual ele fala muito bem da extraordinária habilidade, sabedoria e bom senso sempre exibido nos arranjos da Igreja Romana, em oposição à infidelidade e da imbecilidade e infantilidade manifestada pelos ministros cristãos ao atacar o racionalismo com seu dogmatismo e etc. Fiquei muito feliz em receber informações tão valiosas e pensei: vejo, meu amigo, que tipo de guerra você mais gosta. Você admira o tipo de luta romana, mas não admira aquela que os ministros evangélicos adotaram. Não é nosso objetivo agradar nossos inimigos em nosso modo de guerra, mas ao contrário, e se descobrirmos uma arma que o irrita, usaremos esse mesmo braço mais livremente do que nunca. Há uma história de um oficial que era bastante desajeitado em suas maneiras e, em uma grande ocasião, quase caiu sobre sua espada em sua pressa. Sua Majestade comentou: sua espada parece estar atrapalhando muito. Assim, os inimigos de Vossa Majestade muitas vezes sentiram. Foi a resposta. Então, quando os inimigos da verdade estão criticando o nosso procedimento, aceitamos o veredito deles quando viramos para cima. Se eles não admiram o nosso modo de guerra, pensamos, é provavelmente o melhor método que poderíamos adotar. Ainda assim, Deus nos concedendo ajuda, continuaríamos pregando a loucura do Evangelho e entregaríamos repetidas vezes a velha verdade que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas ofensas a eles. Em vez de levantar uma nova bandeira, que agradaria melhor aos nossos adversários, ainda será a velha bandeira. Ninguém, senão Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto vem de vós mesmos. É dom de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, hoje e sempre. Amém.